Vamos lá, família. Vamos começar com mais um videozinho aqui. Vídeo do Gabriel falando sobre o personagem mais desperdiçado de One Piece. Que provavelmente é o que tá em vossa frente agora. Bora ver então o que ele vai falar sobre. Só pedindo no início para deixar o like para dar aquela fortalecida. E também se inscrevendo então. Pra não ter mais enrolação, vamos seguir aqui. 3, 2, 1. Por aí. Draco Lemihawk é um desperdício como personagem. O personagem Hum. foi introduzido no episódio 24 do anime, sendo transmitido no dia 8 de março do ano 2000, ainda Caraca, no arco do quando já vem com data, você já sabe, né? Baratie, sendo o primeiro O negócio vai ser, Shichibukai a aparecer na obra. Nesse momento do anime, ele só tava o negócio vai ser passando o interessante. tempo caçando o auto-intitulado Homem Mais Forte do Mundo, o Don Krieg, né? Esse faz até o Barba Branca tremer. Mas o Mihawk já aparece com uma Isso é muito esquisito. Ai, ai, são os males do One Piece antes de escalonar demais, né? Antes de virar o que virou hoje. Cara, o Mihawk pra se divertir caçava, tipo, pirata random de início de One Piece. Ai, ai, cara. No live action eles fizeram jus ao Mihawk, né? Passou a navalha. apresentação simplesmente lendária, no botezinho dele numa boa enquanto parte um navio ao meio, Isso é foda. um feito nada demais. O protagonista só E por sinal é um feito que até então, pros dias de hoje, é o tanto quanto impressionante, cara. Ele ter feito isso com esse barco. Lógico, ele tem feitos maiores, né? Só que para o que a gente tem hoje em dia em One Piece, tipo, eu tô falando, mantendo o pé no chão também, né? Vamos dizer assim, demonstração de Power Scale, né? Como a galera gosta. Até hoje, esse daí foi uma bela de uma demonstração de poder, cara. Tipo, ele cortar um navio assim não é qualquer um que faz, não, pô. precisou de Tem que mais ser o cara pica, tem que ser pica. 200 episódios para conseguir algo parecido. Mas após o Exato. Zoro identificar os olhos de Gavião, ele tem a excelente ideia de chamar para o Shirzum e ainda com o apoio do Luffy, vai lá, Zoro, vai lutar contra um Shichibukai. Em uma época onde você não sabe nem cortar o aço, mas de boa, eu confio em você. O resultado não tinha como ser pior. O Zoro perdeu por uma faquinha de cortar tomate. Bom, mas após toda uma comoção envolvendo o Zoro, o Mihawk vai embora deixando uma alta Faquinha de cortar expectativa tomate. sobre si mesmo. E a expectativa só aumenta quando a gente descobre que ele tinha frequentes duelos com o Shanks o Ruivo. E esses duelos só não acontecem mais porque o Mihawk não acha justo lutar contra um oponente sem um dos braços. You're excused. Honrado, sem dúvidas. Mas toda a admiração por ele acaba por aqui, e como dizia o ditado, daqui pra frente é só pra trás. Sua próxima aparição relevante é no arco de Marineford, lutando ao lado da Marinha por ser um Shichibukai. Nesse arco a reputação dele começa a ser afetada, afinal ele consegue ser segurado em uma batalha pelo Vista, que sim, Cara, é meio zoado, porque, tipo assim, é o espadachim mais forte. A gente tem uma alta expectativa. Meio que a gente começa a querer colocar um pouco de pé no chão, né, em relação aos Shichibukais, né, pelo título Shichibukai, até porque há pouco tempo a gente tinha, vamos dizer assim, olhando em retrospecto, né, a gente tinha enfrentado nessa lógica, a gente tinha enfrentado o Crocodile, depois a gente foi pro Moria, e aí a gente teve a situação com o Bartolomeu Kuma, tô falando na ordem da história. Aí a gente tem o Mihawk. Querendo ou não, tem que criar um certo equilíbrio ali. O Oda ele não deixa as coisas muito disparilhadas, assim, tipo, muito exageradas. Tem personagens que realmente são muito fora da curva. Mas ele não deixa, tipo, muito além, tipo, o tempo inteiro. Ele sempre tenta deixar, tipo, nivelar o nível ali com alguns personagens. O Vista conseguir lutar com o Mihawk é aceitável, até porque ele é um espadachim renomado do Novo Mundo, tá ligado? Terceiro em comando da tripulação do Yonkou Barba Branca, então ele conseguir lutar com o Mihawk, é lógico que faz sentido pra caraca, tá ligado? Não teria sentido é o Zoro conseguir lutar, tipo, pré-time skip, entendeu? Isso não faria sentido. Até, tipo, acho que até o pré-time skip o Mihawk ainda ganharia do Zoro com a faquinha. Até então ele ainda ganharia do Zoro com a faquinha. Acho que depois, assim, a gente dá pra conversar. Lógico que eu tô zoando um pouco, né? Mas é meio difícil tentar nivelar as coisas, ainda mais que o próprio Oda, cara, em relação ao poder, assim, dos personagens em Egghead, olha só, em Marineford,
ficou, tipo assim, ele não soube controlar muito bem a dinâmica das batalhas. Tipo, teve um momento que tava o personagem lutando com um, aí depois ele colocava pra outro, e aí depois vinha pra outro aqui, aí tipo, o outro que tava lutando um tempo atrás, parece que ele ficou parado esperando os outros reagir. Tipo, é meio esquisito. Marineford tem os seus defeitos, tá ligado? Tem os seus defeitos. É complicado. E o Mihawk acabou sofrendo, caindo nessa também, né? Tipo, não teve uma luta fidedigna do maior espadachim de todos, né? Do mundo de One Piece. Não teve. Teve. Tipo, o maior feito que ele poderia ter seria, sei lá, ele cortar o Juzo, que é feito de diamante, mas ele não cortou. Aí fica foda, fica difícil também. Ele até pode ser acima da média, afinal tá no bando Ele cortou um iceberg lá, tipo, maior, tipo, quase do tamanho ali de Marineford, mas o Juzo ele tancou, pô. Então, é Juzo, né? É Juzo o diamante lá, esqueci, vamos seguir. do Barba Branca. Você é um cocô. Mas pelo amor, né, o Mihawk lutava contra o Shanks. Então temos duas opções aqui. Ou nessas batalhas o Mihawk sempre perdia pro Shanks, ou o Vista também é um personagem digno de desafiar o Shanks. Oxi, E falando no Ruivo, ele ainda aparece no final caralho, que coisa tem a ver com a outra? Calma lá, pô. da guerra, e quando o Mihawk vê isso, ele coloca o rabo entre as pernas e começa a ir embora de fininho, dando a desculpa que não tava no trato lutar contra o Shanks. Papinho furado, hein? Bom, após a guerra, Ali foi a amizade, pô. A amizade. A amizade, tipo, a amizade de dois amigos que brandiram suas espadas por longos anos. Ai, ai, cara. É complicado, é complicado. o Mihawk vai pra casa e vê que o Zoro tá lá, né, do nada, e agora ele vai ter que dar um curso de 2 anos de treinamento pro Zoro. Mesmo Cursinho ele bom isso aí, sabendo hein, que tá? o Zoro vai usar esse treinamento no final da obra pra derrotar o próprio Mihawk. É, se não for um bom espadachim, pelo menos é um bom professor. A última aparição relevante do Mihawk foi pra fundar a Cross Guild, mas tipo, nada além disso, nada muito importante. Ou seja, mais de 1.100 capítulos e o Mihawk é definitivamente uma decepção. Você Cara, é complicado porque quando a gente começa a olhar pro Mihawk e a gente sabe que ele tem o título de espadachim mais forte. Ter o título de o mais forte em algo específico, ainda mais pra espadachim, que espada é uma das armas mais utilizadas em One Piece, é algo muito grande. Ele não pode simplesmente desperdiçar um personagem assim, tá ligado? Tipo, colocar ele numa luta onde vai subir demais a expectativa dele, ou colocar numa luta onde vai abaixar demais a expectativa dele. O Mihawk, ele fica num meio termo. Tanto que até então, o Mihawk, ele não teve necessariamente uma derrota. Em todas as lutas que ele não teve uma derrota, ou ele foi pressionado, ou teve muita dificuldade. No caso, a gente teve a situação do Juzou lá, que tancou o corte dele, mas, tipo assim, foi o Mihawk lançando um corte em direção à Barra Branca, tá ligado? E depois ele não fez mais nada, ele só, ah, tá bom, né? Fui testar e não consegui, né? Fica mais ou menos assim, entendeu? Quero testar meu nível, quero saber, tipo, a distância entre mim e ele. Aí ele foi testar ali, o Juzou tancou ele. Porra, cara chato, mano. Tá bom, então. Mas nem parece que ele queria estar ali também. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer é, provavelmente a gente vai ter um destaque mais pro Mihawk. E todo mundo sabe disso, que isso vai acontecer, né? Porém, o Oda não podia gastar essa carta agora. A gente tem noção, assim, tipo, uma pequena noção do quão grande é o Mihawk perante a recompensa que o próprio governo deu pra ele, que é uma recompensa de nível Yonkou em relação a valores, né? Então, eles veem o Mihawk, porque valor de recompensa não reflete o poder, mas só como a Marinha vê aquele indivíduo como uma ameaça. E colocando esse valor absurdo na cabeça, que acho que é uns 3 bi 500, uma coisa assim, né? Colocando esse valor absurdo na cabeça do Mihawk, né? Tipo, vivo ou morto, mostra que realmente ele é um perigo, que diz no nome, né? Tipo, ser o espadachim mais forte de todos, coisa e tal. É um perigo realmente a se considerar ali, né? Agora, a gente não viu o Mihawk, tipo, lutando seriamente até então. A gente não viu, tipo assim, o que a gente viu foi só ele, basicamente, tipo, lutando ali com vista, que não é nada com nada, né? Só foi um splash de ataque, depois um splash com Crocodile, tá ligado? Que aí pega um pouco mal também, porque o Crocodile, ele já não tem um histórico bom, porque ele apanhou pro Luffy, tá ligado? Aí fica meio esquisito. Crocodile, parece que do nada ele aprendeu, ele lembrou que era Shichibukai, né? Tipo, do nada Shichibukai ganhou um valor acima, e aí ele começou a ficar mais interessante. Até lutou contra o do Flamengo, né? Começou, tipo, de repente o Crocodile foi bufado, né? Mas aí, bom, como eu falei, defeitos, problemas do arco de Marineford.
Mas eu acho que vai ter, tipo, não, eu acho não, vai ter sim, o Mihawk vai ter a sua luta. Ele vai ter realmente, ele vai realmente mostrar do porquê ele ser o espadachim mais forte de todos. Mas até então parece que o Oda tá segurando demais essa carta. A gente queria já ver isso há muito tempo. Todos os Chichibukais que apresentaram até então, tirando o Weevil, que é um novo, né? Mas a gente não viu muito dele também. Dos que foram apresentados até então, a gente já viu meio que, tipo, eles lutando seriamente em algum momento, né? Acho que só a Hancock que a gente não viu diretamente, mas aí, tipo, ela tomou uma porrada do Barba Negra ali, que ficou em off, né? O Oda deixou em off, aí é foda, né? É foda, Oda. Mas todos eles já lutaram, ganharam, perderam alguma coisa, mas o Mihawk é o único que ficou meio neutro ali perante tudo isso aí. Mas também, tipo, pro título dele, né? Então ele tá segurando, mas ele segurar demais, aí tipo, pô, mas e aí, quando é que a gente vai ter? Quando é que a gente vai ter? Provavelmente no arco lá da guerra final, provavelmente vai acontecer alguma coisa lá. Vai ter, mas tá demorando. Você até pode dizer que ele tem uma recompensa de 3 bilhões, ou que era pra ele ser Yonkou no lugar do Bug, mas já dizia o ditado, ações valem mais do que palavras. É só olhar pro Shanks, o seu suposto rival. Os dois têm praticamente a mesma quantidade de aparições, e mesmo assim já dá pra considerar que o Shanks tá em outro nível. Enquanto em todo esse Até porque o Shanks, ele tem uma tripulação, né? Ele tem um bando, o Mihawk é tipo ele, a casa dele, o vinho dele, e tem uns mamacos ali também. tempo, o Mihawk não mostrou nada. Tem os mamacos, Tanto que né? um pessoal Verdade. já fala que o Zoro já tá forte o suficiente pra derrotar ele. Na minha opinião, o Oda Hein? poderia ter levado o Mihawk pra um caminho muito mais interessante. E eu tô falando de ser um caçador de recompensa. Pode parecer não fazer sentido, mas segue o meu raciocínio. Antes de ser um Shichibukai, o Mihawk era conhecido como caçador de marinheiros, Isso com é da esse hora. sendo literalmente o passatempo dele. Assim como antigamente, onde os caçadores de recompensas eram autoridades afiliadas ao governo, e não qualquer Zé Mané por aí, o Mihawk poderia ser um caçador de recompensas oficial do governo, que saísse por aí caçando piratas super perigosos, onde ele poderia aparecer caçando chapéu de palhas em algum arco. Mas agora com o Mihawk... Nossa, mas aí a dinâmica ia ficar muito esquisita, cara. Tipo assim, eu entendo a ideia, é até interessante. Seria legal, tipo, ele caçando. Ver a gente ver uma cena dele caçando marinheiro. Ou ele realmente caçando pirata, porque, como ele falou, tipo, entretenimento, né? Quando ele foi salvar foi salvar, olha só. Foi lutar contra o Don Krieg, né? Foi caçar ele. Seria tipo, um passatempo assim, né? Tipo, tranquilo, né? Só um hobby caçar pirata. Seria legalzinho, tá ligado? Um pouquinho disso. Mas mesmo assim ainda seria pouco. Então, tipo, mostrar ele caçando uns pirata random, mostrar ele pegando uns Don Krieg da vida aí, não seria o que os fãs necessariamente esperam do Mihawk, né? O maior espadachim de todos. Então, E ele ficar nessa dinâmica, tipo, Smoker, e não caçar o chapéu de palha, pô, a gente sabe que, tipo assim, ele vai lutar contra o chapéu de palha, eles vão ter que fugir alguma hora, né? E vai ficar nesse gato e rato. Não ficaria uma dinâmica tão boa assim. É interessante, mas não acho que a química funcionaria. completamente escanteado na Cross Guild. Afinal, agora o mangá tá em foco total com o século perdido e todos aqueles personagens que não foram desenvolvidos foram tacados pro lixo. E eu acho isso paia, principalmente com o Mihawk, porque quando ele apareceu lá na Baratie foi ele que me hypou pra Grand Line. Afinal, todo mundo do East Blue eram uns bostas, perderam fácil pro Luffy. Então eu só queria saber da Grand Line, isso por causa do Mihawk. Porque na minha cabeça, todo mundo da Grand Line ia ser tão foda quanto o Mihawk. Mas agora ele perde o posto de Yonkou pro Bug. Era quase certeza. Colocando dessa maneira fica meio pica de defender mesmo, mas não foi assim, tu sabe disso, né, Gabriel? Pô, tu sabe que não foi assim. Era Ai, quase ai. certeza que o último Yonkou da nova formação ou ia ser o Kid, ou ia ser o Lau, ou ia ser o Mihawk. Mas aí veio o Bug, passou a perna do desgraçado e agora o Bug é o novo Yonkou. O Mihawk até tenta vir com um papo de não, pelo menos agora a gente vai poder agir na escuridão. Mas é mentira, o cara devia tá puto. Bom, agora é só esperar a queda desse bucha. Ou não, pô, ele só queria ficar quieto na casa dele tomando vinho, do nada ele tá sendo procurado pela marinha de novo. Tipo, vai ver não chamar atenção, né? Faz sentido. Onde ele vai perder o título de espadachim mais forte do mundo pro Zoro. Ai, que peninha do Mihawk, hein? Bom, mas eu acho que o vídeo foi isso, a minha indignação com esse personagem. Obrigado por assistir, eu tô indo embora e tchau. Nossa, que raiva no coração, hein, Gabriel? Com o Mihawk. Coitado do Mihawk, mané.
Vídeo mais criminoso. Que raiva que você tem com o Mihawk. O que que ele te fez, cara? Eu acho que criou-se expectativa demais. Criou-se expectativa demais com o personagem. Meio que o Mihawk ele aparece meio que pra dar a noção que o novo mundo, no caso a Grand Line, né? A grande linha, a grande rota, é um lugar onde o Luffy não pode achar que ele só pode navegar por lá achando que vamos ser o rei dos piratas, vamos lá e tá tudo seguro. Não, entendeu? Ele veio mais pra dar essa sensação de perigo. E realmente tem isso mesmo. Quando eles vão pra Grand Line, tipo, é loucura atrás de loucura, né? Tipo, é bagunça atrás de bagunça. Agora, olhando em relação a desenvolvimento do personagem, o Mihawk em si, ele não precisa de muito desenvolvimento, não. A gente quer realmente mostrando, falando sobre o passado dele, um flashback talvez isso aconteça. A gente quer, explicando tipo, como ele chegou a se tornar, talvez, o objetivo dele, o desejo dele de querer se tornar o maior espadachim de todos, tem um pouco relegado, tipo, ao Gold Roger, né, porque ele tava lá, né, na execução. Mas a gente quer ver? A gente quer ver, no caso? A gente quer ver. Mas a gente não precisa necessariamente de um trabalho pro personagem. A gente já sabe como ele é, a gente já sabe, tipo, a gente sabe que ele é um cara, tipo, centrado na dele, que ele quer ficar na calma na dele, quer viver igual um aposentado, né? ele gosta de viver igual um aposentado, tipo, de vez em quando ele sai, faz uns negocinhos ali e volta, entendeu? Ele é um cara que gosta muito de atenção também, mesmo ele chamando tanto assim que esse drip. Mas a gente não precisa de tanto desenvolvimento assim. O que a gente quer mesmo é ele em ação, o que não teve muito. A gente quer ver ele em ação e ele fazendo bonito também, o que não teve muito. Provavelmente vai ter no futuro, mas até então não teve muito. O Oda segurou demais a carta do Mihawk, segurou demais, demais, demais. E agora que realmente as coisas são interessantes, onde o nível de One Piece tá no calibre para o Mihawk entrar em ação, meio que a situação não tá cabível pro personagem aparecer. Então fica, né, fica meio que nessa incógnita. Mas provavelmente ele vai aparecer. A história de OP aconteceria de boa se ele não existisse. Cara, muitas personagens poderiam acontecer, poderiam não existir, a história de One Piece ia andar uma boa, pô. Muitos, então não faz diferença. Não faz diferença, tá ligado? Mas eu acho interessante que a apresentação do Mihawk também é pra mostrar também dificuldade, ou mostrar o perigo que eles vão ter mais pra frente e também pra não pra sinalizar, mas pra meio que meio que confirmar ainda mais não confirmar também será a palavra certa, mas pra dar mais indício, mais vontade pro Zoro de seguir com o sonho dele, que isso é o mais parecido no mundo e coisa e tal. Entendeu? Meio que o Oda lembra a gente do sonho do Zoro, tá ligado? Com o Mihawk também. E aí ainda tem aquela temática da promessa, entre outras coisas. Tem vários temas ali. Enfim, tô falando demais. Comenta aqui embaixo, família, o que vocês acharam do vídeo. Aproveita, deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. E também fazendo esses vídeos aqui. Então, caso vocês queiram participar, o link está aqui embaixo. Só lembrando, live a partir das 4 da tarde. E é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco. E me despeço. Fui!